Olá! Hoje vamos mergulhar em uma das parábolas mais conhecidas e, sem dúvida, mais impactantes do Evangelho de Lucas. Sabe, já parou para pensar nisso? Por que uma mesma mensagem, uma mesma semente de ideia, pode gerar frutos incríveis em uma pessoa e em outra simplesmente não vinga? Pois é, essa análise de hoje explora uma história de 2000 anos que nos dá umas pistas bem interessantes para responder essa pergunta. Mas antes de entrar na história em si, a gente precisa entender o contexto, o que estava acontecendo ali no cenário descrito por Lucas. Porque aquele momento foi, de fato, um ponto de virada no ministério de Jesus e isso prepara o terreno para tudo que vem depois. Uma coisa que chama a atenção logo de cara é a atitude dele. Jesus não ficava parado num lugar só esperando o povo vir. Pelo contrário, o texto diz que ele estava sempre em movimento, indo de cidade em cidade para levar a mensagem. A iniciativa era toda dele. E essa abordagem era, bem, radical para a época. Além dele ir ativamente até as pessoas, o papel das mulheres no grupo era algo inédito. Nomes como Maria Madalena, Joana, Susana não eram apenas seguidoras. Elas, com seus próprios recursos, bancavam o ministério. Numa cultura como aquela, isso era simplesmente revolucionário. Ok, com esse cenário em mente, agora sim, vamos para a história. Uma história que começa com uma cena bem comum do dia a dia que todo mundo ali conhecia bem. Um semeador, sementes e 4 tipos bem diferentes de solo. A gente acompanha a jornada de uma semente que é sempre a mesma. Parte dela cai à beira do caminho, um solo duro, compactado e nem tem chance. Os pássaros vêm e comem. Outra parte cai onde tem muita pedra. Ali, ela até brota rápido, mas sem raiz para buscar água, o primeiro sol forte já a queima. Tem também a que cai entre espinhos. Ela cresce, mas os espinhos crescem junto, mais fortes, e acabam sufocando a planta. Mas, felizmente, uma parte cai em terra boa. Ah, essa sim. Ela cresce, se desenvolve e dá uma colheita espetacular. Olhando assim, parece só uma historinha do campo, né? Uma lição básica para agricultores. Mas o próprio texto deixa claro que tem muito mais coisa por baixo dessa superfície. E aqui entra uma questão fundamental. Por que usar parábolas? Por que não falar as coisas de forma direta? A explicação que o texto dá é que a história funciona como uma chave. Ela revela a verdade para alguns, mas ao mesmo tempo a esconde de outros. É exatamente o que essa citação diz. Para quem tem um coração aberto, a história é cheia de luz, ela ilumina. Mas para quem está com o coração endurecido, fechado, ela não passa de uma historinha de camponês, sem grande importância. Então, percebe? A mesma história provoca reações opostas. Para o coração aberto, ela revela uma verdade profunda e leva ao entendimento. Para o coração endurecido, ela é só uma história. E o resultado é confusão. O ponto crucial, então, é a disposição de quem ouve. Agora, a gente chega no ponto central da análise. O próprio Jesus vai decodificar a parábola para os seus discípulos. E a grande virada aqui é que o foco da história não está no semeador nem na semente. O foco está todo no solo. E a primeira peça desse quebra-cabeça é entender o que é a semente. A semente é a palavra de Deus. Ela é a constante da história. Em nenhum momento a qualidade dela é questionada. A semente é sempre boa, sempre perfeita. Ora, se a semente é sempre perfeita, onde está o problema? A questão não é a semente. A questão, a grande variável da equação, é o solo que a recebe. E o solo, na parábola, representa o coração humano. E essa tabela é fantástica. Funciona quase como um mapa de diagnóstico de 4 condições do coração. O solo à beira do caminho é a incredulidade. A mensagem chega, mas é logo roubada, nem chega a criar raiz. O solo rochoso é a pessoa que se empolga, mas é superficial. Na primeira dificuldade, desiste. O solo espinhoso, esse representa o coração distraído com as ansiedades, com as riquezas e os prazeres da vida, eles sufocam a palavra. E, finalmente, a boa terra. O coração bom, que ouve, retém a palavra e, com perseverança, produz fruto. Mas a parábola não serve só para diagnosticar o problema. Ela também aponta a solução. O texto nos dá o caminho das pedras de como podemos nos tornar essa boa terra. Então, como se faz para dar frutos? O processo tem 3 etapas essenciais e contínuas. Primeiro, ouvir a palavra. E não é só deixar entrar por um ouvido, é escutar ativamente, com abertura. Segundo, reter a palavra. É guardá-la no coração, meditar sobre ela. E terceiro, perseverar. Entender que dar fruto não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que exige paciência.
E assim a gente chega à grande conclusão, a aplicação prática de tudo isso. A parábola vira um espelho e o foco se volta totalmente para dentro. O desafio final que a história nos propõe é este: parar de culpar a mensagem ou quem a traz. O convite é para uma autoavaliação sincera. Como está o solo do meu coração? A responsabilidade pelo crescimento é, em última instância, de quem ouve. E isso muda totalmente a nossa perspectiva sobre maturidade espiritual, não é? Ela não é medida pela quantidade de informação que se acumula, mas sim pela qualidade do solo que se oferece à palavra. É sobre cultivar um coração receptivo. E essa história toda nos deixa com uma última reflexão que vale para qualquer área da vida. Quando uma boa semente, uma boa ideia, não floresce, será que o problema era mesmo a semente, a mensagem? Ou será que o solo é que não estava preparado para recebê-la?